Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 18. Caiu ali alguma coisa. Versículo 36 ao 46. O texto é um pouquinho longo. Eu vou ler bem rapidinho, para você poder acompanhar. Eu separei um título para essa mensagem, porque não experimentamos um constante avivamento. Amém? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és, saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: Ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. É uma coisa final aqui meio assim, meio dura, mas verdade. Então Elias ele ora para que venha chuva sobre a terra. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo se mova em nosso meio e que o Senhor fale conosco. Desejamos ouvir, Senhor, algo que vem do Senhor. Ministra ao nosso espírito. Eu quero orar agora, Pai, e pedir em nome de Jesus que todo e qualquer impedimento para que aquilo que o Senhor quer fazer seja repreendido em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor quer que vejamos. Fala conosco, clamamos ao Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, que a tua unção, que a tua presença venha, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A gente, quando fala sobre avivamento, e usando esse texto como base, a gente está olhando exatamente para uma realidade que aconteceu em um profeta de Deus. Ele orou e a oração que ele fez aconteceu. Primeiro, Elias ora e pede para que não chova. Por 3 anos e meio não choveu. E agora Elias está num momento bastante decisivo. E ele manda então preparar o altar, arrumar todas as coisas. E essa preparação do altar tem um simbolismo muito sério, porque para que
o fogo do Senhor pudesse descer, o altar tinha que estar preparado. Assim é na nossa vida. Nós precisamos estar com o nosso coração preparado, com o nosso coração expectante, com um desejo verdadeiro para que possamos receber de Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por algum tempo na nossa caminhada com Deus, ou algumas pessoas que estão começando hoje, algumas pessoas que já estão há muito tempo, parece que algumas coisas vão acontecendo e vai se esfriando aquele amor, aquela paixão pelo Senhor, aquele desejo pela presença de Deus, o cuidado com a santidade, com as coisas que Deus tem para a nossa vida. Parece-nos que as coisas santas e sagradas se tornam comuns e até muitas vezes sem muito valor, por que não dizer até mundanas? Porque a gente vai se acostumando tanto em vir à igreja, em assistir culto, e não participar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Em Deus, os seus recursos e promessas e milagres são inesgotáveis. A presença de Deus é algo tão real e tão poderoso que quando nos impacta, quando toca a nossa vida, as coisas começam a mudar. Não porque alguém te disse uma regra, uma lei, ou colocou sobre a sua vida uma imposição. Você tem que ser assim, ou tem que ser assado, tem que ser de outro jeito. A presença de Deus nos leva a mudanças profundas no nosso caráter, na nossa vida, na nossa maneira de viver. Quando nós temos um encontro real com o Senhor, tudo faz outro sentido, ou melhor dizendo, faz sentido de fato servir a Deus. Mas não é muito difícil de encontrar pessoas que outrora foram uma grande bênção nas mãos de Deus e de repente esfriaram. Como dizem por aí, jogaram as betes, pararam no meio do caminho, deram espaço para tanta coisa, menos para a presença de Deus. Elias aqui está desafiando, junto com os profetas de Baal, dizendo quem é Deus, quem é o Deus verdadeiro. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que vocês servem. E aí vem a manifestação de Deus, desce fogo do céu, o altar é todo queimado, a pedra, a lenha, a terra, a água que foi jogada ali várias vezes. Então o altar estava todo molhado, mas desceu o fogo do céu. No meio dessa história toda você encontra Elias até ironizando um pouco os profetas de Baal. Quem sabe o Deus de vocês foi passear, porque o meu Deus está presente. Bem, e nesse momento então ele ora e Deus responde com fogo. E o povo fica assim espantado, atordoado com aquilo que está acontecendo. Realmente Deus, o Senhor é Deus de verdade, e Deus se manifesta, e Deus faz alguma coisa diferente. O que não é diferente da nossa vida, quando Deus se manifesta em nossa vida, eu não estou dizendo na vida do nosso irmão, não é na nossa vida. Você tem uma ideia e uma revelação diferente de quem é Deus para você. Você olha e fala, puxa, realmente Deus faz milagres. Deus faz coisas tremendas. Chega um momento em que nós começamos a caminhar, que a gente tem que começar a pensar assim, eu não quero viver das experiências do meu irmão. É muito bom que ele tenha experiências, que ele tenha contato com Deus, que ele tenha revelação de Deus, que ele ore em línguas, que ele fale em mistério, que ele tenha sonho, que Deus cure, que Deus opere através da vida dele. É maravilhoso, e é mesmo, irmão. Mas chega um momento que a gente tem que perguntar, por que Deus não está mais fazendo as mesmas coisas comigo? E nós devemos nos incomodar exatamente com isso. Deus é Deus dos outros ou é Deus para mim? Elias estava dizendo, segundo a tua palavra, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Segundo a tua palavra, as coisas aconteceram, porque segundo a palavra de Deus, as coisas de fato acontecem na vida daqueles que temem ao Senhor. Amém, igreja? E chega um momento que a gente tem que parar de ser religioso. Hoje, infelizmente, as pessoas frequentam igrejas e ainda não foram transformadas. Algumas nem salvas ainda foram, porque não conheceram o Salvador, o Senhor e Salvador da sua alma. Chega um momento que você fica pensando, Deus, é só isso que o Senhor tem? Eu venho no culto, canto umas canções, o pastor prega, eu vou embora? Isso aí é vida cristã? É tudo que Deus tem para a minha vida? Aonde está o Senhor que fez milagres e que faz milagres até hoje? Muitos até duvidam de que Deus realmente pode atender a sua oração.
Mas eu quero dizer para você com muita convicção, a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo não é aquele que pensa que é perfeito, mas aquele que é justificado por Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Não é porque você é perfeito, mas é porque você anseia pela presença do Deus eterno na sua vida. Amém, igreja? Então, o que é avivamento, pastor? Bold te diz que avivamento é Deus operando para restaurar a saúde da igreja, por que não dizer a saúde do povo cristão. A saúde não é só simplesmente a saúde física, a saúde espiritual. A gente ainda encontra Finney dizendo que avivamento é retorno ao primeiro amor. E eu gosto muito dessa definição de Finney, porque no primeiro amor é tão tremendo, irmãos. Você lembra o dia que você se apaixonou por Jesus? Que experiência, que coisa tremenda. Que maravilha poder chegar e contemplar o Senhor e estar tão apaixonado que você sentia Deus dentro de você, em volta de você. E tudo tinha sentido espiritual, porque a gente se apaixonou por Jesus. Vai passando o tempo, a gente começa a ficar meio cético. Começa a olhar os irmãos que não são muito crentes e que parece que está tudo indo bem na vida deles, porque eles deixaram a vida de oração, a vida de intimidade, de consagração, de temor, deixaram a obra de Deus e você olha e fala: poxa, parece que está indo tão bem, eu acho que dá para ser assim também. E nós nos nivelamos por aqueles que deixaram de ser aquilo que Deus deseja que sejamos, para ser aquilo que os outros estão vivendo sem a direção de Deus. Para que eu vou ficar orando? Para que eu vou ficar buscando? Eu não concordo com esse movimento pentecostal, pastor, certas coisas. Irmão, nem tudo a gente pode dizer que é maturidade. Tem muita coisa que ainda é infantil, até no movimento pentecostal. Eu estou para dizer para vocês que nós somos muito mais carismáticos do que pentecostais. Que cremos nos dons, cremos no milagre, cremos na unção, cremos na manifestação de Deus, cremos no poder, cremos em línguas estranhas, cremos em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, enfim, cremos nos dons espirituais, cremos no mover de Deus, mas não mais como criança, como meninos. Cremos nessas coisas com maturidade, com entendimento, com inteligência. Mas crer dessa maneira não significa que nós estamos negando o poder e a eficácia sobrenatural de Deus na nossa vida. A igreja precisa voltar a estar apaixonada pelo Senhor, a viver avivamento. Israel está num tempo de aridez, e muitas vezes a nossa vida está num tempo de aridez. Estamos áridos, secos, não sentimos nada. Isso é indicativo que nós temos que voltar com urgência para a presença de Deus. O salmista diz que a minha alma está como terra sedenta. Talvez seria a condição ideal para nós estarmos da presença de Deus. Sedentos pela presença de Deus. Irmão, uma pessoa sedenta, uma pessoa apaixonada pelo Senhor, uma pessoa que deseja a presença de Deus e que busca isso. E eu não sei se você percebe, de vez em quando Deus chacoalha a árvore da gente. Não é verdade? Deus pega lá e dá uma chacoalhada assim, para ver se a gente acorda, para a gente sai daquela mornidão, daquele estado de morte que a gente está vivendo, e Deus dá uma chacoalhada e fala: acorda aí, ou você não está percebendo que você está vivendo tudo errado e precisa vir para a minha presença. Irmão, o que Deus mais deseja é que todos nós gastemos um tempo especial de intimidade e de comunhão com Ele. É evidente que a comunhão e a intimidade não é só um tempo, é uma vida, é um estilo de vida. Mas dedicar tempo para isso faz a diferença na nossa caminhada com Deus. Deus deseja que cada um de nós sejamos extremamente abençoados. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o plano que Deus tem para os seus filhos é plano bom. Mas por que eles não acontecem, pastor? Por que a gente está à margem do caminho como o cego Bartimeu? Por que a gente está vendo Jesus e não desfruta de tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida? Porque a nossa vida é uma vida mediana. A gente se coloca numa posição e fica por ali.
sem muito interesse, sem muita dedicação, sem muita entrega, sem muita rendição. E aí tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos olhando de longe. Alguém vai lá com coragem, sai da beira do caminho e se aproxima do Senhor e fala: eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Tem alguém aqui que pode dizer isso? Eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Repita comigo, diga: eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, e você está falando uma frase que talvez você nem entenda tudo aquilo que você está dizendo. Porque o que Deus tem para a sua vida é algo tremendo, sobrenatural. É maior do que dinheiro, do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa. Deus tem a presença dEle para revelar você como um Deus verdadeiro, poderoso. Um Deus que age no sobrenatural. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que você pode dobrar o seu joelho e falar: Senhor, e Deus vai ouvir a tua oração. E Deus vai responder a tua oração. Aquela oração sincera, quebrantada, entregue, que a gente pode fazer na presença de Deus. É sobre uma vida que deseja a presença do Senhor. A Bíblia diz que como servo que anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti. Isso o salmista Davi já estava dizendo ao Senhor: ó Deus, eu quero a tua presença. Tem um cântico que a gente canta, né? Quem já esteve na tua presença, quem já sentiu a tua glória, não aguenta mais ficar sem o Senhor. Mas a gente só canta isso, a gente não age dessa maneira. Talvez você possa pensar: não, eu vim na igreja só para escutar um sermão. Eu quero dizer para você uma coisa, meu amado: Deus quer visitar você, e Ele espera que o teu coração esteja aberto para que essa visitação seja completa, e que você saia daqui essa noite dizendo: não, eu quero a presença de Deus na minha vida como nunca tive antes. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Puxa, o que será que o Senhor quer dizer com isso? O que Deus quer revelar para nós aqui, irmãos? Deus quer dizer que existe um povo tão sedento da presença dEle, tão cheio do Espírito Santo, que vai matar a sede daquele que está sedento, daquele que está faminto pela presença do Senhor. Que Deus nos encontre assim, que nós possamos ser resposta de Deus para a vida de muita gente. O povo está cansado de religião, irmão. O povo está cansado de religião. O povo está cansado de norma, de regra, de essas coisas. Ainda que precisamos tê-las. Mas só regra sem unção, sem presença de Deus, vira só religião. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma expectativa. Eu vou orar ao Senhor e fico falando: Deus, fala comigo. Por todo esse dia eu estive orando e clamando ao Senhor. Fui descansar um pouco à tarde, orando e clamando ao Senhor: Deus, fala comigo, fala comigo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me enche da tua presença. Porque, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, quando a gente aceita Jesus, a gente não tem o Espírito Santo? Claro que sim, você não pode aceitar Cristo sem o Espírito Santo. É impossível reconhecer Jesus sem que o Espírito Santo toque seu coração e você sinta desejo de render a sua vida a Ele, mas não para por aí. Esse é o começo do caminho. Pastor, por que umas pessoas avançam mais e outras menos? Por conta da sua sede, da sua fome, da sua entrega. O povo reconheceu que Deus estava ali, porque viram o milagre de Deus. Eu quero dizer para você com muito amor: Deus quer derramar o fogo santo dele sobre a sua vida. Você acha que o que você está vivendo é tudo aquilo que Deus planejou? Eu posso garantir para você que não. Deus tem muito mais para a sua vida e para a minha. Por que nós não temos avivamento? Por que nos falta avivamento? Primeira coisa, nos falta avivamento
Porque falta oração frequente. Ou a oração que fazemos falta quebrantamento, falta entrega, falta... Irmãos, existe um tipo de oração que move o sobrenatural de Deus. Existe uma oração que não é a oração que você ora e fala, quem sabe, será que Deus vai ouvir? É um tipo de oração que você faz e que você sabe que Deus vai ouvir a tua oração. Não é a oração de que, quem sabe, Deus vai estar de bom humor e vai responder o clamor do meu coração. Não. É aquela oração que você já entende, que você dobrou o joelho, e você vai falar com Deus, ou deitado, sentado, do jeito que você for orar. E Deus vai ouvir a tua oração. E Deus vai responder a tua oração. Muitas vezes nós não experimentamos o avivamento da nossa vida, porque nós oramos, mas muitas vezes sem crer que Deus está nos ouvindo. E eu quero dizer para você uma coisa, que isso tudo é um engodo, uma mentira do inimigo na nossa vida, porque nós temos um conceito religioso que herdamos lá de trás. Talvez Deus ore se você for bonzinho, talvez Deus responda se você for bonzinho, se você for perfeito, se você fizer tudo certinho na religião, se você agir da maneira correta. A gente está esperando primeiro ser Deus em nós mesmos, para depois Deus responder a oração que nós precisamos receber. Irmão, o que muda a nossa vida não é nós sermos bons para servir a Deus. Tem muita gente dizendo, o dia que eu melhorar, o dia que eu ficar bonzinho, Deus vai me ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você, e talvez vai desconstruir alguma coisa na sua cabeça. Deus primeiro quer responder a oração, se você confiar nele, para ele poder depois então te transformar. Porque primeiro eu tenho que chegar em Deus crendo que Ele é Deus, que Ele é o que responde, que Ele é o que opera, que Ele é o que faz milagres. Eu chego na presença de Deus da maneira que eu estou, eu me jogo aos pés do Senhor, e nesse momento que muitas vezes a gente vai orar, a gente escuta uma voz, quem é você para estar orando? Quem é você para poder falar com Deus? E normalmente essa voz me reporta as minhas falhas, os meus pecados, as minhas limitações, a tudo aquilo que eu preciso melhorar, tentando me convencer que eu tenho que melhorar, sem a ajuda de Deus, para depois buscar a Deus. Eu quero dizer para você de novo, irmão, nós melhoramos somente com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar sedentos a presença e o poder de Deus na nossa vida. Por que eu tenho que buscar Deus, pastor? Porque sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a glória de Deus na nossa vida, nós nada podemos fazer que signifique ou que represente algo no mundo espiritual. O que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite, irmãos, é que precisamos ir para a presença de Deus crendo com toda a certeza de que Ele pode operar em nossa vida. Nós temos que deixar de formalidade. Tem horas que a gente vê, tem gente que ora bonito, né, irmãos? Como é que normalmente as pessoas oram? Não sei como é que você ora. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, Pai Santo, todo mundo começa mais ou menos por aí. Ó Senhor e tal. E a gente vai acostumando. Deus quer que a gente rasgue o coração, que fale exatamente o que nós estamos indo fazer na presença dEle. Algumas vezes a gente está orando por coisas tão corriqueiras, e a nossa oração vira corriqueira também. Ó Deus, arruma as coisas, deixa tudo em ordem, está bom assim. É uma oração que não tem fervor. Você está lá na tua vida do dia a dia, está olhando para você e está dizendo, está bom assim como está.
E Deus está dizendo, eu quero fazer mais, eu quero agir diferente, eu quero fazer você um instrumento, uma bênção. Eu quero usar a tua vida, eu quero que você ore pelo enfermo, eu quero que você profetize, que você seja avivado, eu quero me manifestar através da sua vida e na sua vida. Deus deseja isso de nós, irmãos. Deus deseja que sejamos resposta para aquele que está desesperado. Que a gente coloque a mão sobre aquele que está enfermo. Quando você lê lá, Marcos, você vai dizer, esses sinais seguirão. Deus, onde é que estão os sinais? A gente tem que perguntar ao Senhor. Onde que estão os sinais da minha vida, Senhor? O que está acontecendo comigo que não tenho mais sinal? Nada acontece através da minha vida. Nada acontece no meu viver, Senhor. Eu preciso mais da tua presença. Estes sinais seguirão aos que creem. Colocarão as mãos sobre os enfermos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí você tá esperto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, expelirão demônios, falarão novas línguas. O outro. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos. É interessante o texto que está dizendo, nem mandou orar, só pôr a mão sobre o enfermo. Posso lhe dizer uma coisa, irmão? Quem é cheio do Espírito Santo, da sua vida flui virtude do Espírito Santo para fazer milagres. Quem é cheio do Espírito Santo, uma palavra liberada muda o destino de uma vida. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando nada de coach, não. Eu estou falando de unção, de poder de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma palavra que vem de Deus. Elias disse, segundo a tua palavra, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Segundo a palavra de Deus na nossa vida, quando nós temos essa conexão com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, aquilo que nós falamos se torna um decreto espiritual. Coisas acontecem, mudanças acontecem. Deus quer se manifestar na tua vida, na tua casa. Não se acomode, não fique abatido, não fique desanimado. Se levante na autoridade do Espírito Santo e comece a declarar na tua casa as coisas que Deus quer fazer. Deus vai usar a sua boca para mudar o destino da tua família, amado. Tem um tempo em que Deus quer fazer coisas tremendas. Uma fé cheia de oração fervorosa é uma fé que vai mudar o ambiente espiritual. Você pode entender isso, irmão? Você pode entender isso? Quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela muda o ambiente espiritual do lugar onde ela está. Muda. O tangedor traz glória. O que abre a boca traz glória, o que ministra traz glória. Quando você chega num ambiente carregado, os demônios têm que reconhecer quem é que está ali. Alguém cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Alguém que carrega a glória de Deus na sua vida. Agora, isso tem que ter avivamento. Amém? Muitas vezes a gente não tem avivamento porque a gente não espera isso. A gente vê o texto, né? O profeta Elias diz para o moço, vai lá, verifica como é que estão as coisas. Ele vai lá uma vez, não tem nada não. Por 7 vezes ele vai ao comando de Elias. Ó, Elias, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, da palma. Ele fala, então vai lá e avisa o rei que vai chover. Nós muitas vezes não estamos atentos para aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente tem que entender que os sinais são pequenos, mas são reais. São sinais que Deus dá para a gente. Puxa, pastor, eu orei, não é que Deus respondeu minha oração? Eu não estava nem acreditando direito.
Eu já falei isso aqui outras vezes, a primeira vez que eu orei por alguém enfermo, e eu estava meio duvidoso. Realmente eu estava meio duvidoso. Eu falei, será que Deus vai me usar? A primeira vez que eu orei por alguém, ser cheio da unção, e eu orei assim, orei, e nada aconteceu. E o Senhor falou comigo, presta atenção. E Deus falou comigo assim, não coloque nem a mão, só coloque o dedo, que eu não preciso da tua mão para fazer, mas eu vou usar você. Eu coloquei o dedo na cabeça de uma pessoa, assim, os 2 dedos. E a pessoa foi tocada pelo poder de Deus. Era um sinal muito, muito pequeno. Um dia eu estava na igreja, irmãos, estava ouvindo o pregador. Ele terminou de pregar, ele fez um apelo, a gente foi para frente. Ele estava lá do outro lado do púlpito e eu estava desse lado aqui. E eu estava sentado na igreja, eu fiz alguns questionamentos com Deus. Eu perguntei algumas coisas para Deus em secreto, nem a boca eu abri. Eu orei em espírito, eu falei, Deus, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Deus dá sinais, irmãos, Deus dá sinais. Muitas vezes você está orando e não está nem esperando o sinal de Deus. Quero dizer para você que Deus dá sinais para responder a vida dos seus servos. E aquele pregador estava aqui, e eu lá do outro lado, ele se moveu, e ele foi do meu lado, botou a mão sobre a minha cabeça e disse, você perguntou ao Senhor isso, isso e isso, e a resposta de Deus para você é esta, esta e esta. Ninguém mais tinha ouvido aquela oração no seu próprio Espírito Santo. Deus se move quando você está atento para escutar aquilo que Deus está fazendo. Se eu começar a contar para vocês quantas vezes eu vi Deus agir, você vai falar assim, puxa, é real, pastor, é real. Irmão, o mundo espiritual é mais real do que qualquer outra coisa. Quando você ora o Pai Nosso, chega no momento que você diz, seja feita a tua vontade. Como é que é a oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra. O que Deus deseja é que tudo aquilo que funciona no céu, funcione igual aqui na terra. Tudo vem do eterno, tudo vem de Deus. Você começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estais no céu, porque é do céu que parte todas as bênçãos de Deus. Agora, o que o cristão precisa entender? Para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, ele precisa entrar num ambiente espiritual, para que ele possa entender aquilo que Deus quer e pode e vai fazer. Amém? Você está me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Quer dizer que eu posso orar, pastor? Você não pode, você deve. Com fervor, com fé, crendo que Deus vai fazer. Crendo que Deus pode se manifestar. Mas eu sou um pecador, pastor, eu também sou, irmão. Mas um pecador lavado pelo sangue do Cordeiro. Remido, lavado, santificado por Deus, separado para Ele. Você é dessa maneira, você é um filho do Deus eterno. Deus espera que a vontade dEle que está no céu se manifeste na tua vida aqui na terra e que você desfrute de tudo que Ele tem para a sua vida. Salvação, milagres, curas, bênçãos. Mas você precisa entender uma coisa, que tem que fazer a vontade de Deus, não a sua própria. A gente tem que aprender uma coisa, nós precisamos reconhecer que em algumas vezes no nosso caminhar, a gente vai ter que insistir até Deus se mover. Um dia, eu era recém-convertido, tinha um pouco mais, por ali, uns 2 meses e pouquinho de convertido. E os irmãos falaram assim, olha, Jesus batiza com o Espírito Santo. Em alguns meios cristãos isso não é muito cogitado. Falar em línguas e tal. A gente respeita a opinião dos irmãos, mas acredito que eles também respeitam a nossa. Não, eu fiquei sabendo. E como é que é isso? Rapaz, você quando é cheio do Espírito Santo, coisas tremendas acontecem na sua vida. E eu fiquei com aquilo no meu coração.
Se Deus pode batizar com o Espírito Santo e está batizando pessoas, e Ele enche a pessoa do Espírito Santo, eu também quero isso para a minha vida. Em 2 meses de conversão, eu nem sabia orar direito, mas eu sabia uma coisa, eu queria ser cheio do Espírito Santo. Eu não sabia nem como fazer direito, mas eu queria ser cheio do Espírito Santo. Não sabia nem jejuar muito bem, mas eu falei, mas eu vou jejuar, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu entrei numa briga, numa boa briga. Não é briga, né, irmãos? É uma batalha. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais, eu quero mais. Aí fiquei sabendo que numa igreja, ali ia ter uma vigília. E eu falei, eu vou para esse lugar. 1h orando e nada, 2h nada. 3h nada. Sabe, algumas vezes você vai entrar numa batalha com Deus, assim como Elias falou para o moço, volta lá, volta de novo, volta outra vez, mais outra vez, até que ele viu o sinal. Algumas vezes a tua caminhada vai ter que ser assim, uma caminhada de persistência. Nós desanimamos muito fácil dos projetos eternos. A gente começa a se justificar. Sabe quando uma coisa não está dando certo, daí você fala, mas está todo mundo mesmo nessa mesma situação? E você começa a achar uma justificativa para você continuar na mesma posição que você está. Eu quero dizer para você, não se acomode nisso. Não se conforme com o estado espiritual que você está vivendo. Não aceite a situação que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais para a sua vida. Pastor, é que eu tenho algumas dificuldades, eu ainda tenho alguns problemas. Busque a Deus, você vai ver que isso tudo vai sair da sua vida. Sabe, a gente se preocupa muito em o que pode e o que não pode. Quando na verdade o nosso foco deveria ser em buscar a presença de Deus todo dia, em estar na presença de Deus sempre, em renunciar o que for necessário, mas que o Espírito Santo te dê orientação e você focar em estar cheio da presença de Deus, em insistir na comunhão com o Senhor. Deus vai te surpreender se você assim o fizer. Eu quero mais do Senhor. Eu confesso que naquelas horas que eu estava ali, que a vigília começou 11h e já era quase 4, eu falei assim, ai meu Deus, eu acho que o Senhor não quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Mas eu pensei, eu falei, eu vou insistir um pouco mais. Quem sabe agora é a hora, né? E eu me lembro que eu juntei com alguns irmãos, a gente se abraçou, e a unção desceu e o fogo caiu sobre a minha vida e eu comecei a orar em línguas. E aí eu fui para casa. 7h, que vigília naquela época, quando a gente era novo, era vigília das 11 às 6h, a noite inteira buscando a presença de Deus. E eu fui para casa, falei, vou descansar um pouco. Primeira coisa foi um ataque. Será que foi o Espírito Santo? Será que é Deus mesmo? Será que não é coisa da tua cabeça? Entra um monte de questionamento. Irmão, o Espírito Santo transforma a vida do crente. Amém? Eu preciso ir para a presença de Deus. Não importa o que o inimigo vai dizer, o que os amigos vão dizer, não importa o que a religião está dizendo. Importa que você seja cheio da presença de Deus. Que você veja o agir de Deus através da sua vida e na sua vida. Que você saia do estado de, está tudo bem por aqui, pastor. Sabe, eu me preocupo hoje com a igreja cristã no Brasil. E no mundo está desse jeito. As igrejas estão acomodando os crentes com seus pecados. Tudo que impede o nosso relacionamento com Deus é o pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que faz a gente errar o foco, que é Jesus. Tudo que você saiu da intimidade, da comunhão, da santidade, daquilo que você erra a presença de Deus, tudo isso é pecado. Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser um carro, pode ser uma propriedade, pode ser o trabalho, pode ser qualquer coisa. Tudo que te faz errar o alvo, que é Jesus.
tudo que te faz afastar-se da presença de Deus é pecado. E não preciso eu falar para você o que é pecado, você vai entender. Eu me lembro, minha irmã se converteu, aí um dia ela me chamou, Júnior, aconteceu um negócio estranho aqui na minha casa. Lá na minha casa eu sou chamado de Júnior. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estava aqui, você sabe, a minha irmã gostava muito de música, disco e tal, tinha aquele, talvez vocês nem sabem o que é isso, né? Mas o vinil, aquele monte de vinil lá. E ela disse que ela estava na casa dela orando, recém-convertida. E aquilo tudo começou a fazer barulho, cair da prateleira, o negócio começou a ficar Ela tentou até quebrar e não conseguia quebrar. Um negócio feio mesmo, de manifestação. Falei, será que Deus está falando comigo? Eu falei, você tem dúvida? Deus vai falar contigo, irmão, quando você buscar a presença de Deus com sinceridade, Deus vai falar com você, para com isso que está atrapalhando o teu relacionamento comigo. Você consegue compreender o que eu estou dizendo, igreja? Amém? Tem coisas que Deus vai falar com você, vai ser bem específico. Coisas que você acha que não tem nada. Todo mundo está dizendo, nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver, sim. Porque está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor, está atrapalhando você de andar na plenitude do Espírito Santo, está atrapalhando você a viver uma vida de autoridade espiritual. Tem coisas que acontecem, a gente está, o pastor não está lá, né? Chama o pastor não está lá. Eu me lembro, irmão, nós estávamos em Camboriú, numa convenção. O irmão me ligou e falou, pastor, o senhor tem que vir agora na minha casa. Falei, não posso, irmão. Que tipo de pastor é o senhor que não vem na minha casa? Estou lhe chamando para vir na minha casa, mas não posso, irmão, não posso. Por que o senhor não pode? Ele foi ficando bravo, né? Falei, não posso, que eu estou a mais de 700 quilômetros de você, não dá para chegar aí agora. Eu estou numa convenção, só vou voltar na segunda ou terça-feira, uma coisa assim. Depois a gente conversa. Mas eu vou te dar um conselho, vá orar, vá buscar o Senhor. Deixa eu te dar essa palavra final. Mais de 90% dos nossos problemas é resultado da nossa falta de busca da presença de Deus. Mais de 90% dos nossos problemas não é o outro, somos nós. Amém? Não é culpa desse, culpa daquele, culpa do seu esposo, culpa da sua esposa. Não. Se você buscar a Deus, não importa quem tua esposa é. Se você buscar a Deus, irmã, não importa quem o teu marido é. Deus vai transformar a vida dele. Alguém pode dizer amém? Mas eu não estou falando daquela oração, Senhor, transforma meu marido. Amém. Sabe aquela oração do almoço? Não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Isso não é oração que funciona, irmão. É aquela oração que você coloca, derrama o teu coração diante do Senhor. Mas ele não quer saber, pastor, está cheio de... Busca a Deus, clama ao Senhor, entra na presença de Deus, entra numa batalha espiritual, quebranta seu coração, converte o teu caráter diante do Senhor, diga, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Não é muda a vida do meu marido, não, muda a minha primeiro. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, no seu emprego, na tua saúde, por onde você andar, você vai ver o que Deus vai fazer nas tuas finanças. O problema é que a gente está querendo atribuir responsabilidade para outro, quando na verdade nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ser cheios da presença de Deus. Quem abre portas é o eterno Deus, quem fecha portas é o eterno Deus, quem muda os caminhos é Deus, quem abre caminho onde não existe é Deus que faz. Então a minha responsabilidade é ter comunhão com Ele acima de qualquer coisa. Eu estou em depressão, pastor.
Vai para a presença de Deus. Não estou aqui negando a eficácia, a importância da psicologia, dos medicamentos, não estou negando nada disso. Em alguns momentos você vai ainda usar o medicamento, sabe por quê? Porque ainda você não aprendeu a linguagem do sobrenatural. Você ainda não experimentou aquela revelação para a tua vida. Mas só que vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai dizer, pode parar, porque agora é comigo. E Ele vai agir, e Ele vai operar. Como a gente gosta de confiar em pessoas e confia em Deus por último. Sabe por que a gente confia em Deus por último? Porque a gente conhece pouco a Ele. Se nós começarmos a conhecer a Deus profundamente, você vai descobrir uma coisa, que Deus é a tua fonte inesgotável. Amém, igreja? Amém. Ai, dava para pregar um pouco mais. Vamos ficar de pé. Só para concluir, eu tenho que ter uma expectativa desesperada pela presença de Deus. Eu tenho que ter. Talvez cada um vai ter que fazer assim como eu estou fazendo aqui, dizendo, eu tenho que ter uma expectativa desesperada por Deus. Se você quiser mudanças reais e profundas na sua vida, só em Jesus. Ele vai trazer isso para você. Fecha os teus olhos. Deus quer te dar sinais de avivamento. Estamos diante do Senhor, Pai. Aqui está a igreja, teu povo. Precisamos do Senhor, como nunca na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Visite-nos, ó Deus. Clamamos pela tua presença. Ah, meu amado. Queremos ser tocados de uma maneira sobrenatural. Mais da tua presença, mais da tua glória, mais da tua unção. O profeta orou e fogo desceu do céu. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Tira-nos do lugar comum, Senhor, e nos leva para um lugar de profunda intimidade com o Senhor. Nos ajuda a deixar de sermos religiosos e sermos transformados e convertidos pelo Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem com tua presença, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Você pode erguer tua voz e orar. Talvez você vai ter que pedir ao Senhor essa noite para que Ele te batize com o Espírito Santo agora mesmo. Busque o Senhor, fale, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Quero mais da Tua presença. Toca a minha vida, Senhor. Enche este vaso com a Tua glória. Oh, aleluia. Se rama kandaramaste ramai. E ramase kandaramai.
Ore, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Abra a sua boca. Fala, Deus, eu quero ser avivado, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ver, Senhor, os milagres acontecendo em minha vida e através da minha vida. Senhor, começa a encher a Tua igreja com a Tua glória, com a Tua presença. Tira-nos, ó Deus, do lugar, Senhor, comum e nos leva a um outro nível de relacionamento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas. Glória a